Erro comum na contabilidade de igreja e como evitá-los. Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal G-Tasca, uma empresa especializada em organizações religiosas, em igrejas. Esse é o vídeo mais importante que você vai assistir no canal. Fique comigo até o final e vamos entender como evitar os erros na contabilidade de igreja. Primeiro, nós precisamos entender que igreja não é terceiro setor. Igreja não é ONG, não é associação, fundação, OCIP, ONG, seja lá o que você está acostumado. Existe uma cultura errônea no país, no Brasil, onde confunde as igrejas, as organizações religiosas como entidades do terceiro setor. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não, igreja não pertence ao terceiro setor, igreja usa o terceiro setor. As organizações sem fins lucrativas, elas têm o papel dela na ação social em várias situações e são importantíssimas para um país. Mas as organizações religiosas, elas não pertencem ao terceiro setor. O objetivo central de uma igreja, de uma organização religiosa, seja ela qual for, é levar o ID, é o proselitismo, é aquilo que ela acredita, aquela denominação, aquela instituição, aquela organização religiosa. Qual é a fundamentação dela? O que aquele grupo que se reuniu com o propósito de comungar a fé que eles têm ali, o que eles acreditam? Então, é nisso que a gente precisa pautar. O Estado tomando conta da parte física e as organizações religiosas tomando conta do espiritual das pessoas. E é dessa forma, respeitando o Estado, respeitando as organizações religiosas, que a democracia de um país ela é forte. Então, a primeira questão que nós precisamos entender é: igreja não pertence ao terceiro setor. Igreja não é uma ONG, não é uma entidade sem fins lucrativa. Tanto que as entidades do terceiro setor, elas buscam a isenção, porque o Estado precisa dar a isenção para o terceiro setor. As igrejas, elas têm a imunidade. E a imunidade, ou você nasce ou não. Ninguém dá imunidade para ninguém. A igreja, ela já nasce imune. Os rendimentos das organizações religiosas não entram na base de cálculo para o imposto, diferente do terceiro setor, onde todos os rendimentos, todas as receitas entram na base de cálculo e a instituição, ela tendo ali a sua isenção, ela não vai pagar o imposto, mas de acordo com o que o Estado determinar, diferente das organizações religiosas. Entendemos esse primeiro ponto? Vamos para o segundo ponto. Outro erro que nós precisamos evitar: as igrejas, as organizações religiosas têm que ir ao terceiro setor, não é para pedir a autorização, é para pedir o reconhecimento conforme o artigo 19 da Constituição Federal. A igreja, ela vai apenas registrar o seu estatuto, o seu CNPJ, porque ela vai se organizar como igreja. Então ela vai pegar a autorização, não é o reconhecimento. Você que já trabalhou no segundo setor, no terceiro setor, ou tem experiência nessa área, você sabe que a indústria, comércio, serviço no segundo setor ou as entidades do terceiro setor, eles precisam pedir a autorização do Estado. Você vai fazer uma busca do local por alvará, você vai entrar com o registro do estatuto, da ata, do contrato social, você vai pedir o CNPJ, você vai pedir autorização ao Estado para que ele deixe você funcionar no local, para que ele deixe você ter a sua atividade. As igrejas, elas vão apenas pegar o reconhecimento, porque, como eu falei, o artigo 19 já diz isso, porque não pode o Estado embaraçar o funcionamento das organizações religiosas. 3. Definir a governança da igreja. Isso é de suma importância. Como que você vai se organizar como um todo? Tirar seu estatuto, sua ata, fazer seu CNPJ, se você não sabe a governança da sua organização religiosa. Se ela é episcopal, se ela é presbiterial, congregacional, se ela é mista. Inclusive aqui no canal nós temos vários vídeos onde nós explicamos cada governança concernente à organização religiosa. Dá uma buscada aqui, que vai ser interessante você conhecer para que você possa colocar. Por isso, nada de estatuto Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa fazer o estatuto conforme a identidade da sua organização religiosa, da sua igreja. Um outro erro fatal é achar que os artigos do Código Civil
do novo Código Civil, lá do seu artigo 53 e diante, pertence às organizações religiosas. Não, esquece. Aquilo ali são para entidades do terceiro setor. No Código Civil, apenas o artigo 44 no seu parágrafo 1º e o artigo 46 cabem à igreja, apenas como modo de organização. Conforme o artigo 44 do seu parágrafo 1º, é livre a Constituição. É claro que no artigo 46 existe alguns pontos que precisam ser respeitados. O endereço da igreja, não tem como ter uma igreja se não tem endereço. O responsável, alguém que responda pela igreja e mais alguns itens que precisam estar no estatuto. Mas como vai ser formado respeitando esses artigos, é livre a criação para as organizações religiosas. Então, é o artigo 44 e o artigo 46. Quinto, fazer o estatuto copiando de uma outra igreja. Meus amigos, não façam isso. Se você quer ter um modelo, o artigo 46 do novo Código Civil vai dizer ali quais são os artigos necessários. Partindo desse princípio, você vai montar o estatuto de acordo com o que você acredita, com o que a sua comunidade de fé acredita e vai fazer ali a identidade. Não tem como. De repente você vai pegar o estatuto de uma igreja que tem uma governança episcopal e você quer fazer congregacional. São duas coisas distintas. Vai dar ruim, vai dar problema para a igreja. Você precisa formar, você precisa primeiro entender como a sua igreja vai funcionar e ali você vai montar. Não precisa necessariamente você colocar tudo dentro de um estatuto. Como eu falei, o artigo 46 resume ali os artigos e colocar mais alguns que você acha necessário. E os demais itens, doutrinas, sandoutrinas, enfim, cada denominação tem o seu modo de agir. Você pode fazer um regimento interno, que pode ser registrado ou não, de acordo com o que amparar o Estatuto Social. Você já vai colocar que alguns casos serão tratados dentro do regimento interno. Pode ser feito dessa forma, mas não faça Ctrl+C, Ctrl+P, não copie, não pegue um modelo. Alguns profissionais nos procuram e falam: Murilo, manda um modelo. Não faça isso. Segue o artigo 46, os artigos que você tem ali e você crie o seu estatuto de acordo. Poxa, Murilo, mas nós vimos aqui que depois que a gente registrou, dá um tempo, vai estudando novamente e depois entra com uma reformulação estatutária. Ah, mas aí é perda de tempo. Mas é o melhor, porque você vai amadurecendo a sua igreja, a sua organização religiosa e vai tendo o estatuto. Por que eu falo tanto do estatuto? O estatuto é a Carta Magna, é a Constituição Federal de uma igreja. É ali onde diz todos os regulamentos que aquela igreja deve obedecer de acordo com o que aquelas pessoas que fundaram estabeleceram. E você vai seguir. Por isso a importância de você ter um estatuto de acordo com o que a igreja ela entende, a forma como ela entende. Artigo 44, parágrafo 1º, é livre a criação. Siga, no mínimo, os artigos 46 e monte da forma que você tem a identidade da sua igreja. 6. Não registrar de forma correta as receitas. Muitas profissionais têm dificuldade de entender que as igrejas elas recebem apenas ofertas e dízimo. Não. A igreja ela pode ter receita de cantina, de livraria, ela pode ter receita de aluguéis de bens próprios. E a igreja pode ter um apartamento, pode ter um imóvel e alugar e ter a receita. E entendamos, a igreja ela tem imunidade, ela não paga imposto sobre essas receitas, desde que devidamente seja comprovado que está sendo usado para a igreja. Por isso que precisa ter uma contabilidade especializada em igreja, para que faça de forma correta os lançamentos dessas receitas. E por fim, 7, entregar a contabilidade para um especialista na área. Não adianta, gente. Você pode ter um contador maravilhoso, e eu acredito nisso, um profissional incrível, mas que a especialidade dele é indústria, em construção civil, comércio, prestação de serviço e que ele vai ter sucesso nessas áreas. É um profissional que conhece muito dessa área, mas se ele não conhece de igreja, ele não vai conseguir entregar o melhor. Um exemplo para a gente finalizar o vídeo. Você, quando está sentindo uma dor no peito e chega no hospital e tem um cardiologista e um ortopedista, quem você vai procurar? O cardiologista ou o ortopedista? É claro que o cardiologista, porque é o cara especializado na área do coração. Mas o ortopedista, ele não é médico. Sim, ele é médico, mas ele não é especializado. Então, você vai entregar a sua igreja para um profissional que não é especializado? Converse com ele e fale:
ele pode buscar a especialização, buscar entender melhor sobre igreja e continuar prestando serviço para você. Ou se ele não tiver essa vontade, porque ele já tem sucesso no que ele faz, nos procure para que nós possamos cuidar da sua igreja, cuidar de você da forma como nós cuidamos de centenas de igrejas que estão conosco aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.